Promessa é dívida. Vamos ver agora como o ar circula dentro de um condicionador de ar Sanyo. A circulação de ar é responsabilidade do motoventilador e das hélices axial e radial. E você sabe ver se está tudo bem com o motoventilador? Então se prepare. Para variar, o aparelho deve estar desligado da tomada. Vamos em frente. Depois de desconectar os fios, coloque uma ponta do ohmímetro num deles e a outra na carcaça do motoventilador. O ponteiro não deve se mexer. O teste continua com a medida das resistências ômicas das bobinas. Isto deve ser feito nos fios coloridos. No modelo KFC 6T 51C6P, por exemplo, a resistência entre os fios branco e marrom deve ser de 101,5 ohms, a uma temperatura de 20 graus. Todos os resultados para todas as combinações e para os vários tipos de motoventiladores usados pela Sanyo, você encontra na tabela. É só consultar seu caderno de trabalho. Para não ficar nenhuma dúvida, tem que ser feita a ligação direta, utilizando o capacitor adequado e verificando a corrente para cada velocidade. Os resultados para todos os modelos também são encontrados numa tabela do seu caderno de trabalho. Se for necessário trocar o motoventilador, você deve tomar um cuidado especial. Os momentos críticos são os deslocamentos do evaporador e do condensador. Dentro destes tubos é que circula o gás refrigerante. Veja, aqui todo cuidado é pouco. O resto você faz com a maior tranquilidade. E falando em tranquilidade, vamos ver agora como se faz para testar o capacitor do motoventilador, que é este aqui. Ele fica aqui, ó, na caixa elétrica, e ajuda o motoventilador a manter a rotação constante. Como sempre, o aparelho deve estar desligado da tomada, os fios desconectados e o capacitor descarregado. Se estiver tudo em cima, o ponteiro do ohmímetro vai mover-se e depois desce devagarzinho. Não esqueça que existe capacitor específico para cada motoventilador. Está tudo registrado no seu caderno de trabalho. Mas chega de motoventilador. Vamos continuar na circulação. E circulação é com a ventoinha e a hélice. Essas duas peças são feitas de um plástico especial e muito resistente. O forte delas é o balanceamento, que evita o ruído durante o movimento. Agora dá uma olhada aqui na hélice. Ela tem este anel externo, que marca mais um ponto no item eficiência térmica. É o seguinte: este anel pega a água que se forma durante o ciclo frio e joga contra o condensador. O rendimento do condensador vai lá para cima. Não acabou não. A Sanyo tem mais. Na parte de dentro tem mais um segredo: a Evoluta. É uma peça de poliestireno expandido que fica nesta parte do aparelho. Ela faz três coisas. Conduz o ar que entra por aqui e sai por aqui. Isola termicamente o aparelho, ou seja, o que é frio fica de um lado, o que é quente fica do outro. O que é lado quente e o que é lado frio depende, é claro, do ciclo. E por último, a Evoluta produz um fluxo de ar com baixa turbulência e, portanto, com baixo nível de ruído. E para você que está querendo um pouquinho de movimento, observe estas aletas defletoras verticais. Elas se movimentam automaticamente, distribuindo melhor o ar pelo ambiente. O motor defletor aqui dentro é que dá conta desse recado. Para testar este componente, não tem mistério. É só checar a resistência. 3.560 ohms para o de 127 volts. E 14.900 ohms para o de 220 volts, a uma temperatura de 20 graus. A limpeza também tem vez. É o filtro de ar.
Ele é de plástico e deve ser lavado uma vez por semana. Bom, como você viu, o motoventilador, a hélice, a ventoinha, o filtro de ar, a evoluta e as aletas defletoras são os grandes responsáveis pela movimentação do ar. Não é à toa que eles formam o sistema de circulação. Está muito movimentado? Então vamos dar uma parada para você não ficar com nenhuma dúvida sobre o sistema de circulação. Leia a parte 3 do caderno de trabalho e faça o checklist 3. A gente segue em frente na sequência. Bom, por último nós vamos ver a primeira coisa que o cliente vê. É isso mesmo, o painel e os comandos. A lâmpada piloto vai ser o nosso primeiro passo. Ela equipa os modelos Super Luxo e Super Luxo Reverso e indica quando o compressor hermético está em funcionamento. Para fazer um diagnóstico da lâmpada piloto, é só fazer uma ligação direta com ela. E agora vamos falar da chave seletora. O negócio dela é selecionar o modo de operação do condicionador de ar. Frio, ventilação e, se o aparelho for reverso, também o calor. A Sanyo usa 3 modelos de chave seletora. O C2S, 3S, o C2S, 4S, esses dois com 5 posições. E o modelo C2S, 5S com 7 posições. O truque para descobrir se a chave seletora está fazendo seu serviço direitinho é um velho conhecido nosso. É isso mesmo, o teste de continuidade. Aparelho desligado da tomada e fios de ligação dos terminais desconectados. Até aí nenhuma novidade. A novidade aqui é que a continuidade deve ser testada para cada uma das posições da chave. Vamos primeiro à posição calor máximo. Nesta posição deve haver continuidade entre os terminais 8 e 6, 3 e 5 e também entre o 1 e o 2. Na posição calor mínimo são os terminais 8 e 6, 3 e 7, 1 e 2 que devem registrar continuidade. Não precisa esquentar a cabeça para decorar isso. Está tudo registrado nas tabelas do seu caderno de trabalho. Vamos agora dar um pulinho até outro componente super importante, o termostato. Responsável pelo controle de temperatura, o termostato é encontrado em 2 versões. A versão ciclo frio, que equipa os modelos luxo e super luxo, e a ciclo reverso, para o modelo super luxo reverso. Veja, o termostato ciclo frio tem apenas 2 terminais, que podem ser invertidos sem problemas. Já a versão ciclo reverso tem 3 terminais, e o mapa da mina de sua ligação é o diagrama elétrico, que você também encontra no caderno de trabalho. Em comum, as 2 versões de termostato têm a posição teste. Você sabe que o termostato funciona na base do liga-desliga, acionando ou desativando o compressor. Na posição teste, ele só desliga quando a temperatura baixar de 7 graus. Mas, como o próprio nome diz, esta posição só deve ser utilizada para realizar testes no condicionador de ar. O tempo máximo de funcionamento nesta posição é de 30 minutos. É bom avisar o cliente disto. Com o auxílio do ohmímetro, vamos testar o termostato. Preste atenção. Você deve girar o componente para a direita e para a esquerda, até escutar o clique. Aí é só a continuidade entre os terminais. Para testar o termostato versão ciclo frio, a temperatura ambiente deve estar acima de 18 graus.
No caso do ciclo reverso, entre 18 e 26 graus. Para testar o termostato na versão ciclo frio, comece mergulhando o bulbo no recipiente com água e gelo. Não deverá haver continuidade nos contatos que ligam o compressor. No termostato ciclo reverso, o primeiro passo é o mesmo: mergulhar o bulbo no recipiente de água e gelo. Nos contatos que ativam o ciclo frio, não deve haver continuidade. Nos contatos do ciclo reverso, deve haver. O tema agora é uma coisa que o cliente adora, mas não gosta muito de usar: a programação. O condicionador de ar sânio pode ser ligado e desligado automaticamente. Isso é possível graças ao timer. O primeiro passo é acertar o horário. Vamos supor que agora é 1h30 da tarde. Então é só girar o timer no sentido horário até o 1 ficar neste ponto. Veja, o lado PM é para o horário da tarde e da noite. De madrugada e de manhã é o AM. Cada clique do timer vale 15 minutos. Quer dizer, 1h30 tem que pôr no 1 e andar mais 2 cliques, certo? Bom, a hora está certa. Veja, a programação é simples. Vamos programar para funcionar das 3 às 6. Das 6 às 8 ele dá uma parada e volta a funcionar até às 10. Atenção, pino para fora, desliga. Pino para dentro, liga. Um detalhe importante: para esta programação entrar em funcionamento, é preciso colocar na posição automático e selecionar a função desejada. Feito isso, todo santo dia o condicionador vai ligar e desligar nos horários indicados pelo timer, desde que não falte energia elétrica, é claro. Mais um detalhe: a programação só pode ser feita em horários redondos. Não dá, por exemplo, para começar a funcionar às 3h30 e parar 15 para 6. Cuidado também com a seguinte situação: se a chave estiver na posição automático e o timer com todos os pinos para fora, o aparelho não vai funcionar. Mas isso não é defeito. É só programar o timer ou então colocar a chave na posição MAN e operar o condicionador manualmente. O check-up do timer deve ser feito com o aparelho desligado. Nos modelos de 127 volts, a resistência das bobinas do timer deve ser mais ou menos 1127 ohms. Este valor